Boa noite, sejam bem-vindos. Começando o nosso esquenta aqui para a live de hoje. Falando de amor, ordem e respeito. Deixa eu ver aqui que eu preciso fixar esse negócio aqui. Como é que faz para fixar? Fixar comentário. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite, Mi. Boa noite, Jane. Boa noite, Luane. Cadê a Lívia? Lívia. Chama nós aí, Lívia. Andréia, também seja muito bem-vinda. Estamos aguardando aqui a entrada da minha amiga Lívia. Boa noite, Jane. Muito boa noite. Aê, Lívia. Boa noite. Deu certo. Deu certo. E aí, Entrou o amigo? som. Boa noite. Boa noite, Tuquinho. Joia? Joia. Deixa eu ver. Se a altura tá boa, acho que aqui da câmera, acho que tá, né? Tá. Teve uma live que eu fiz embaixo, tipo, cortou minha cara aqui, assim. O som tá bom para todo mundo aí? Vocês estão ouvindo a gente bem? Só pra gente começar a partir daqui com a nossa live falando mais uma vez de dinheiro. A primeira live que a gente fez foi falando de trabalho, lembra? É verdade, é verdade. Tô Aí a falando gente tá sobre dando. trabalho, mudanças. Aí a gente vai dar um passo a mais agora para falar da nossa relação com o dinheiro, né? De algumas dinâmicas que podem nos ajudar. E aí eu já vou pressupondo, né, aqui, que a maior parte das pessoas que acompanham a gente aqui são terapeutas autônomos, pessoas que de alguma forma entregam trocam seu trabalho por dinheiro, né? Então vivem disso daqui. Então, por esse público. Não que quem tem uma outra forma de lidar com o dinheiro não possa se beneficiar desse olhar. Quem tem empresa, quem se gerencia melhor como empregado, também pode se beneficiar desse olhar aqui. Então, vamos que vamos. Só para pontuar, né, a gente conversou numa live. Foi na semana, Lívia? Ou Foi foi na semana no, passada? foi no final de semana, no Clubhouse, né? Você tá falando? Mas a gente tinha falado. Eu participei de uma live sua, e só para quem não conhece, a Lívia é uma amiga minha que a gente já compartilha um trabalho há alguns anos. Quando eu comecei a dar formação, a Lívia foi meu braço direito no trabalho com a formação. E a Lívia tem um trabalho muito legal com cartas associativas, bem profundo. Quem não conhecer, vai lá em cima ali no Instagram e segue a Lívia, que tem muita coisa legal lá. E aí, contextualizando, né, a gente conversou sobre processo terapêutico, sobre se colocar a serviço, blá, blá, blá. E a gente vê que só ter essa vontade não adianta, né? Só ter boa vontade. E é por isso que virou esse nome, né, fazendo um vínculo com Ordens do Amor. Não adianta só ter amor, né, na vontade de querer prestar serviço, de querer ajudar o mundo, blá, 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 esse monte de coisa, se não tem ordem e se não tem respeito, né? Respeito pelo que a gente fez antes, respeito pela relação com o dinheiro, respeito pela gente mesmo, respeito pelo cliente. Tem um monte de posições que a gente vai abordar aqui nessa noite. Beleza? Lívia, mas... Vou falar um pouquinho, então, da maneira que eu enxergo o dinheiro, né?
O dinheiro, para mim, ele entra muito como uma energia mesmo, sabe? Uhum. E é uma energia que circula. Para Tá, mim, para mim, então, não adianta eu ganhar um monte de dinheiro e estocar, porque tá. eu estou estocando uma energia. Então, para mim, o que faz sentido é um fluxo, né? Eu entro, eu tenho uma administração desse dinheiro e eu coloco ele para circular, sabe? Por quê? Porque se eu estoco, é como qualquer outra energia que a gente deixa estocada. Deixei uma roupa, que também é uma energia, guardada, ela vai mofar, ela vai apodrecer. Então, esse é muito o meu viés, assim. Gosto de, de pensar em movimento mesmo, sabe? E a pergunta é, sempre foi assim? A pergunta que eu te faço, sempre Não, teve essa percepção do dinheiro? não. Eu tive momentos, Tuco, porque, na verdade, eu sou uma pessoa que. Acho que o meu mapa astral ele contribui para isso. Eu Hum. não tenho questão com trabalho, assim, sabe? Eu Sim, sou. De fato, eu me banco, assim. Eu sempre me banquei, mesmo sim, antes de ser terapeuta. Eu desbravo, porque eu sim. sei que ali na frente vai ter um ganha-pão, sabe? Uhum. E só que então assim, conectada nessa energia de sempre estar em movimento, para mim era muito mais seguro quando eu tinha o meu emprego CLT. Porque todo dia 30 e todo dia 15 estava ali na minha conta, faça chuva, faça sol. Sim, Quando eu passei, antes de passar para autônoma, quando eu fui para Florianópolis, que lá eu tinha um emprego que era CLT, só que ele não supria as minhas contas. Eu fazia outra faculdade, que foi quando fui fazer naturologia e tal. Ali, eu meio que, ou eu cuido, sabe, ou vai acabar. sim, Porque é matemática, sabe? Não, não tem. Se está entrando menos do que eu estou gastando, vai acabar. Então, ali naquele momento, acho que eu tive um despertar, uma consciência de que, Tuco, eu lembro que eu pensava para ir no McDonald's. Uma coisa que enquanto eu estava na indústria, não era nem do meu dinheiro, porque era do vale e alimentação, do refeição que saía, sabe? Então, sim, ali eu tive uma percepção, eu preciso respeitar isso aqui, porque é matemática, senão vai acabar. sim. E a partir dali, e ali, na verdade, foi o grande aprendizado para hoje eu estar como terapeuta, independente de vínculo com CLT mesmo, sabe? Porque é matemática. E não foi nenhum curso, nenhum nada, não. Foi, de fato, observando a minha necessidade e passando na prática. Sim. E é interessante, né? Isso é uma coisa a gente conversou e eu queria, né, compartilhar com o pessoal aqui. O que a gente herdou de costume, de cultura na relação com o dinheiro, né? E eu acho que é isso que pode trazer uma percepção. E aí a gente conversou, né, um pouco antes aqui, o quanto que o meu aprendizado na relação com o dinheiro não foi uma relação boa. Eu não tinha uma boa relação, eu não vi o dinheiro com bons olhos. Era algo doloroso, era algo difícil, era algo que eu tinha, sabe, custoso. E foi interessante que eu trabalho como autônomo desde quando eu me conheço por gente, mas para que eu desenvolvesse essa relação mais saudável com o dinheiro, eu tive que aprender fora do meu sistema familiar. Como eu falo que o quanto que eu fiz de curso do Sebrae, fui buscar em outros lugares uma relação mais saudável, mais madura de lidar com o dinheiro. E até 2012 eu trabalhava com tecnologia, e aí eu vim para Santos, eu meti o louco e falei, eu quero ser terapeuta. Só que eu não recomendo. Eu vou te falar, o que eu fiz eu não recomendo. Que foi meter o louco e não ter uma base. Porque quando a gente faz isso sem maturidade, sem ordem, a gente vai ficar desesperado e a gente pode prostituir o nosso trabalho, pode ficar no desespero para ganhar o dinheiro. Então, eu acho que é muito mais prudente e maduro a gente fazer uma transição mais estruturada, mais organizada, na minha visão, pelo menos. Né? Mas comigo foi exatamente isso que aconteceu. A minha primeira, que foi quando eu fui para Florianópolis,
eu dei a louca também, falei, não quero mais isso aqui, não quero mais indústria, chega, nananã, e fui a louca mesmo. Quando eu retornei, eu retornei por algumas questões, né? Tinha para mim a questão de distância, tinha a questão cultural e tinha também a questão financeira, né? Quando eu retornei muito mais consciente, e essa vez agora que eu estou como terapeuta, essa é a minha segunda. Porque a primeira eu vi, não, eu preciso estruturar isso, e a questão financeira é o que traz tranquilidade pra gente. Sim, sim. Então, quando eu fiz essa transição, tanto que eu lembro que quando voltei para a indústria, fiquei 5 anos e meio nessa última indústria, de que eu pedi demissão até a hora que eu saí, eu fiquei 2 anos, se eu não me engano. Por quê? Porque eu sabia que para mim era importante a questão financeira para eu não me prostituir, para eu não me desesperar. Porque a conta, o boleto, ele continua chegando, né? Sim, sim. E o dinheiro, ele faz isso, né? Sim. A nossa sobrevivência. E quando eu vim para Santos, olha que interessante, que quando a gente fala de respeito, é respeitar todos os recursos que estão disponíveis. Porque às vezes a gente entra numa alucinação, não, porque eu vou ser terapeuta, porque me formei como constelador, porque agora fiz isso, porque agora sou psicólogo. E a pessoa, às vezes, não tem estrutura para se organizar, ela não tem estrutura ainda, não só emocional, mas organizacional mesmo. Eu cheguei em Santos do nada, eu conheci umas pessoas, mas até eu me ambientar, até eu vender meu trabalho, e eu só sobrevivi tranquilamente porque eu tinha um contrato com TI. Então, na verdade, eu olhei com mais respeito para o meu trabalho de antes e falei, ainda esse trabalho me é muito, muito bem-vindo, ainda ele me dá uma base. Por isso a nossa ideia de falar de dinheiro é nessa relação muito madura, sem alucinar, sem ninguém querer ser salvador, sem ninguém querer falar assim, nossa, vamos salvar o mundo. A gente pode fazer tudo isso aí, mas assim, nada impede de eu ter, sei lá, às vezes eu tenho uma habilidade de fazer site, por exemplo. E eu fiz isso daí, eu fiz site para um monte de terapeuta. Só para a gente ver que eu não preciso jogar fora aquilo que eu tenho. Eu posso aliar, porque foi isso que me deu base para eu me sustentar, para eu construir um corpo que sabe, agora eu consigo cobrar. Agora eu consigo... Porque é bem isso daí, não adianta. Se eu estiver mentindo, os meus amigos são psicólogos, é o que eu ouço sempre. Você faz 5 anos de faculdade e aí você não sabe como cobrar. Você não sabe como é que se relaciona com o dinheiro. Não te dão essa base que é empresarial. Que no fundo você pode escolher, sei lá, ir para um funcionarismo público, você pode fazer um monte de coisa. Mas quem quer ir para uma clínica não entende que só ter a clínica não vai ajudar. Se você não souber como administrar você como uma empresa, como autônomo, se você não tiver um monte de recursos, é claro que a gente pode fazer um monte de coisa, mas a chance da gente se lascar é muito grande. E sabe que agora você falando, eu lembrei até do café que foi terça-feira, da organização mesmo, né? Dos alvos, né? Onde eu quero chegar. E se eu tenho tudo isso organizado, que esteja de uma maneira mais clara, é mais fácil eu conseguir esses recursos, que é o dinheiro, né? Que a gente está falando de dinheiro. Então, a organização e o passo a passo, ele, no meu olhar, ele é a base. Quando eu estou organizada aqui, é mais tranquilo construir. Sim. E é interessante que até eu vou aproveitar que a Adriane entrou aqui, que é uma amiga comum nossa. A Adriane é uma pessoa que trabalha com seguros, ela trabalha com comércio diretamente. E muitas das coisas que a gente foi trocando ideia, eu, a Adriane e a Lívia, foi de uma visão mais objetiva do trabalho terapêutico. Que é, muitas vezes, assim, a gente tem, às vezes, uma romantização do trabalho terapêutico, mas não tem uma visão objetiva. Que é, justamente, quais são os acordos que a gente vai fazer? Porque se eu vou começar um relacionamento, a gente se apaixona. Enquanto a gente se apaixona, não funciona, porque a gente está, como diz o Pedro Calabres, a gente está louco ainda. A gente precisa baixar a paixão para tomar uma decisão,
Por isso eu falo assim, terapeuta, quando você acaba de formar, não fica apaixonado pelo trabalho. Para que ele tenha futuro, vai precisar de uma ordem. É claro que esse amor, esse combustível é legal, mas assim, sem essa ordem, sem o respeito pelo seu tempo de aprendizado, a chance de você se frustrar é muito grande, né? Então, eu acho que ter esse pé no chão, o que me ajudou a aprender a como me relacionar com o meu cliente, a definir limites da minha relação com o meu cliente. Quantas vezes que eu estava muito preso na ideia desse amor por oferecer terapia, e aí a pessoa, eu falava do meu valor, sem graça, né? Porque eu ainda estava ligado numa ideia de salvar o mundo, uma ideia mais Tuco, eu não religiosa. conseguia falar. Quando eu comecei, eu não conseguia verbalizar. Eu vou te mandar uma mensagem. Juro por Deus que eu fazia isso. Então, para mim, eu vou te falar que eu já falei milhões de vezes em várias lives o quanto ter aprendido ordens de ajuda e ter sacado aonde que eu posso oferecer o que eu tenho sem viajar numa, como a Cris colocou aqui, ó, numa euforia de ter que, nossa, eu tenho que fazer, eu tenho que salvar as pessoas, tenho que fazer as pessoas saírem felizes. Não, calma, né? E aí esse pé no chão. Como é que a gente se relaciona? E isso, para mim, até eu falo, quando eu dou curso, hoje em dia, eu falo, o que meu cliente quer de mim? Sabe, primeira coisa que eu falo assim, ó, o que você veio buscar aqui? Para justamente a gente começar a se relacionar. Porque é a mesma coisa que a gente não faz na relação afetiva. Tipo, a gente olha e tal, e é lindo. E a gente não fala, para onde que a gente quer ir? Né? O que a gente quer? O que é possível a gente construir junto aqui? Né? Porque às vezes é uma coisa que é uma euforia de começo, mas não tem base, não tem sustentação, não tem um monte de coisa. E da mesma forma numa relação terapêutica. Às vezes a pessoa tá lá querendo que você salve ela, querendo que, sei lá, que você faça de graça para ela porque você é uma pessoa iluminada. Não, mano, eu sou bem escurinho aqui, até minha roupa é preta. Estamos combinando. Rapaz. Pois é, e então acho que um bom começo, né, para essa relação com o dinheiro é ter essas regras claras, né? Esse equilíbrio de expectativa eu sempre carrego uma máxima comigo que o que é combinado não sai caro, né? Só que eu preciso saber a minha parte, porque senão a coisa embola e aí se perde. Então... E vamos combinar, é chato de fazer essa parte. É chato de gerenciar o dinheiro. Eu pelo menos acho chato fazer planilha, fazer isso. Mas, cara, se a gente não faz exatamente, se a gente não traz o adulto para fazer aquilo que precisa ser feito, da mesma forma. É chato fazer, sei lá, academia. É chato fazer dieta. Mas, assim, dependendo, né, quando você bate nos 44 anos, você, fala, e aí? Né? Ou eu assumo esse lugar de adulto aqui e faço até o que é chato fazer, da mesma forma. Tem dias, sei lá, tem dias que eu não acordo, nossa, feliz da vida, namastê, e louco para ajudar o mundo. Tem dia que eu acordo fodido, né? Só que assim, o que eu tô ali? Eu preciso estar inteiro pro meu cliente. Inteiro significa com a minha estrutura. E já aconteceu várias vezes de eu estar triste pra caramba e a pessoa tá ali e a gente faz o processo e eu não fico sorrindo, porque que eu tô aqui, que eu tô muito feliz. Eu fico feliz porque tem alguma coisa que me tira do lugar. Mas não é essa coisa romântica que eu acho que pega... Na verdade, pega todo mundo que quer ser empreendedor. Eu tô falando aqui de terapia, mas todo mundo que é empreendedor, nossa, agora eu vou virar pro marketing digital, vou ficar rico. Sou dono do meu horário. Não é assim, não. Tem o ônus e o bônus dessa história. Tem o ônus, assim como o outro lado da moeda também, né? E o que eu percebo, né? Voltando então a falar um pouquinho das transições e da organização, a gente tem que ter um olhar matemático para o dinheiro, né? Não adianta já que vai cair do céu e que vai brotar em árvore, que não vai. O autônomo, ele tem isso, né? Se eu trabalho, entra. Se eu não trabalho, eu posso ficar sem trabalhar? Eu posso. Mas eu tenho clareza de que o dinheiro ali também não vai entrar.
Então, esse é o respeito, né, que a gente esbarra, assim. E de que maneira que a gente consegue lidar com esse dinheiro de uma maneira organizada, né? Eu Sim. também sou adepta às planilhas, eu tenho, esse ano eu saí da planilha do Excel e comprei um caderno, assim, sabe? Então, olha, minhas contas são um dia tal, o que tem de entrada é isso aqui. Porque isso me ajuda a tirar daqui do nebuloso, do éter, eu vejo, eu materializo. E Sim. isso, por exemplo, é um recurso que me ajuda. Eu acho você falou assim, né, que é o mesmo recurso que a gente usa para num trabalho, numa intervenção terapêutica, da pessoa escrever, né, ou escrever as coisas que ela quer, as coisas que ela deseja, porque justamente você sai do sutil e vai para o objetivo. A chance de avaliar melhor, a chance de traçar melhores estratégias, é uma coisa assim que eu vou te falar que hoje em dia não é mais tão chato quanto era. Porque, por Uhum. exemplo, eu já penso pelo menos 3 meses na frente. Sempre quando eu vou fazer curso, eu vou fazer atendimento, a forma como eu me divulgo, as pessoas que eu vou conversar, eu já tenho uma organização de falar com elas hoje para esperar algo que possa vir a acontecer daqui 3 meses. Então, Uhum. não é coisa fácil. Porém, também não é complexo. Eu falo que é só dar o primeiro passo. Né? Que você dá o primeiro passo e fala, olha, que interessante, deixa eu me experimentar aqui. Como que é ser eu. E aí que eu acho que tem um fator que pode me motivar muito. Até hoje eu falei com um psicólogo para esse recurso. Imagina assim, ó, o que você faz como missão, como propósito. Quando você vê uma pessoa sendo atendida com o seu trabalho, com o seu produto, o seu serviço, não dá uma satisfação? Tá, dá uma satisfação. Então, se eu pegar esse recurso, que é a satisfação que eu sinto, quando eu entrego isso daí com qualidade, quando eu for organizar o meu trabalho, eu vou lembrar, falar, olha, para eu ter que entregar aquilo para a pessoa, para que ela tenha aquela satisfação, eu preciso cuidar da base, eu preciso cuidar do alicerce da história. Senão, justamente, eu não vou conseguir entregar e eu não vou ter a satisfação de ver as pessoas, sei lá, formadas no meu curso, ver as pessoas comprando meu produto, não importa. Mas isso é um fator que motiva. É diferente de a gente ficar olhando assim, putz, mano, vai faltar dinheiro. Claro que é importante, mas eu acho que a gente se guiar por algo de realização dá mais tesão, dá mais gás. E o Tuco, sabe que assim, o que eu observo muito comigo é o estar atento às oportunidades, Sim. sabe? Porque o universo, né, parece que é clichêzão. Pode até ser clichê, mas para mim é muito real, Lasca-se. sabe? Que se dane. É. Mas é que para mim é muito real. As oportunidades, quando elas aparecem, né? E aí vamos voltar um pouquinho na nossa história. Quando você estava aqui em Santos começando com a sua turma, eu estava em São Paulo ainda, lembra? Sim, E sim, quando você falou, Lívia, quer estar ali comigo? Falei, cara, eu quero. Porque olha a sim, oportunidade, eu não conhecia ninguém. Eu moro em Guarujá, né? Não conhecia ninguém aqui, não conhecia ninguém em Santos. E sabe quando. Gente, olha o universo, como ele provê. Só que o sim, que tem que ter dentro de mim? Um sim, né? sim. Eu saía de São Paulo, vinha pra cá, a gente passava o final de semana e assim, o quanto para mim todas as vivências em todos os sentidos foram enriquecedoras. Enquanto terapeuta, enquanto pessoa, sabe? Os laços. Então, eu acho que a gente também tem que ter esse coração aberto para poder sentir. Eu não sei, talvez é enxergar com o coração as oportunidades que aparecem, né? Quando eu comecei, eu dou outro exemplo ainda. Eu comecei a gravar vídeo com as cartas porque eu tinha uma demanda muito grande no WhatsApp e eu não conseguia. E aí, o que eu fazia? Eu falei, vou gravar vídeo, vou subir no YouTube. Por que eu subi no YouTube? Para colocar no meu site. É o link, eu pego o link de lá, boto no site, a pessoa me pergunta, eu falo, olha, eu tenho um vídeo que está mostrando as cartas. O que eu faço? A pessoa vê, ela fica feliz e me desonera. Tuco, Sim, na pandemia eu virei vendedora de cartas. sim, Então, sim. a gente vai plantando e a gente vai observando. O universo, ele mostra os Então, caminhos. até a Cris colocou, né, a predisposição para oportunidades,
que é justamente isso. Quando eu estava aqui em Santos a primeira vez, eu estava ferrado. Eu não tinha grana para pagar aluguel. Isso foi em 2012. E olhar as oportunidades era ver assim, putz, eu tenho uma habilidade com site, eu tenho uma habilidade com tecnologia. E aí tinha umas pessoas que estavam precisando disso. E aí esse é o ponto. Não tinha tinha uma vaidade, mas era bem pouca. Tinha uma vaidade sim, mas era pouca. Que deu conta de falar assim, ó, eu não tô aqui, tenho uma oportunidade aqui. E é bem isso aí. Agora eu vou lembrar que, né, a Cris, ela tinha um lance, né, para tudo que vier, sim. Sabe? E é bem isso aí. Como é que eu e o sim é bem o sim da constelação, né? Como é que eu incluo isso daí como aprendizado, como é para me relacionar com isso? E quantas vezes que a gente às vezes está preso numa estrutura, se não for dessa forma, eu não quero. Numa vaidade merda, sabe, que não entra no fluxo do universo. E foi justamente quando eu parei de brigar, isso foi em 2012, final de 2012. Em abril de 2013, eu comecei a fazer um curso eu comecei uma vivência chamada Despertar, e comecei a ganhar dinheiro pra caramba. Né? E aí eu tive uns amigos envolvidos nisso daí. Mas se eu não tivesse tido a humildade de falar assim, peraí, o que está disponível para mim? Está disponível o site, está disponível isso. Então eu vou parar de brigar e vou fazer o que está disponível. E assim, se tivesse que fazer Uber, no fundo é fazer o que está disponível, para que eu não entre numa estrutura de pânico, de sobrevivência. E que aí, quando você está na sobrevivência, não tem sim para a vida. Você tá com medo da morte, com medo de se ferrar. Né? Então, por isso que ter essa noção de humildade vai ajudar a gente como ajudante, como empresário, a pôr o pé no chão, fazer as coisas de uma forma mais objetiva. Sei lá, eu tô falando... E aí, gente, só para a gente estar falando que nem uns loucos aqui, ó, tá fazendo sentido o que a gente está falando aqui? De alguma forma traz alguma percepção nova? Ou, né? Como é que é para vocês aí? Só para a gente ir costurando aqui. Enquanto eles vão comentando, eu vou Sim. pegar uma das nossas anotações aqui, Sim. Da nossa pauta, que são os sistemas, né? Então, a gente traz os sistemas nossos, o sistema familiar mesmo, né? E aí eu acho que vem essas heranças que a gente já comentou. No meu sistema, eu tenho um pé turco, né? Um dos pés é um pé turco, que administra bem, que é do comércio, né? Então, a minha referência em casa sempre foi muito organizada, sabe? Organizada mesmo, assim, sabe? O que tem, o que está disponível, isso aqui a gente poupa, sabe? Bem, eu diria que regrado. Acho que esse é. E eu vim com isso, por quê? Porque eu via meu pai, minha mãe dessa maneira, né? Então, esse foi o espelho que eu tive. Agora, um ponto é o sistema que a gente está inserido, né, Tuco? Sim. E para quem não sabe, eu vim para Santos em 2012 justamente porque tinha um monte de... Tinha um contexto aqui. Eu dava curso junto com um amigo meu, com o Sérgio Kiyoshi, que eu já falei algumas vezes aqui, desde 2017, não, 2007, desculpa. Né, eu fiz o curso com ele em 2006, mas em 2007 eu comecei a trabalhar com ele. Só que só em 2012 que eu meti as caras para começar a entregar algo para o mundo. Até porque, assim, no contexto que eu tinha aqui em Santos, eu vou te falar da minha experiência. Aqui em Santos eu vejo, para mim, eu via um ambiente próspero. Eu vi um ambiente que estava disposto a pagar, sei lá, 200, 300, 400 reais num trabalho terapêutico, que não é comum. Mas, aí, por exemplo, eu fui para Mossoró, eu mudei lá em 2014. Então, lá em Mossoró é um outro ambiente, uma outra cultura, e não é que o pessoal é pobre, não. É uma cidade muito rica, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, com muita gente rica,
Só que lá para eles, autoconhecimento não é um bem de valor. Aí eu falo que na cultura santista, o bem-estar é um valor, é um valor importante. E é assim que o santista gosta de andar na praia, tem um monte de clínica, sei lá, academia, tem coisas do bem-estar, o santista, pelo menos na minha experiência, o santista paga. Aí a Cris colocou que eu já entregava, só não cobrava. E eu acho que eu vou te falar que eu falei na outra live, né, como fala? Que eu fiz falando de dinheiro, que se a gente não tem noção o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, a gente vai colocar a nossa função em desordem. Que era justamente o que eu mais tinha, não era falar, eu quero me sustentar com esse trabalho, eu quero poder ajudar as pessoas, mas ter uma troca de adulto. Eu quero ter uma troca madura. Só que antes não, eu achava que eu tinha que salvar o mundo, que eu tinha que ser bonzinho, que eu tinha que ser legalzinho, né? E até eu vi que tem uma amiga minha que passou aqui que é médica. Não, mas aí você tem que, se você é médico, você tem que salvar o mundo. Mas peraí, né? Então, que relação é essa de distorcida? Distorcida, total desordem, né? E aí, claro que cada um de nós vai olhar para o seu sistema e o que está herdando. Para alguns tem uma ideia religiosa, para algumas tem um sistema de sensação de dívida, parece que não é digno para receber. Tem várias coisas. Para mim, o que para mim era o que era mais forte era por que eu não cobrava? Que eu queria ser importante para as pessoas. Olha que louco que é. E quem me conhece, a Cris já me conhece há 11 anos. O quanto que eu fazia para ter uma migalha da atenção. Alguém fala assim, nossa, você é tão especial. Nossa, Nero, olha que mendigo que eu era. Sabe? E é bem isso aí. Se eu não estou consciente dessa dinâmica minha de disfunção, eu acabo não só me atrapalhando, até isso é uma coisa que eu quero, você não atrapalha só você, porque você atrapalha a outra pessoa na relação terapêutica. Porque você projeta nela uma carência que é sua. Ela não vai conseguir te pagar e ela pode dar todo o dinheiro no mundo se você tiver essa carência aí. Por isso que na relação comercial, ela é muito importante ser. O que você quer de mim? Né? Por isso que eu falo que no meu primeiro contato com o meu cliente, eu quero saber o que você quer de mim. São os meus olhos azuis? Sabe? Aí eu já deixo mais... Né? Aí se for os meus olhos azuis, eu cobro mais caro. Né? Mas assim, se for... E é bem isso daí que eu acho que dinâmica de cancelamento, sabe? Tem coisas que são práticas. Não é coisa assim que é romântico. É prático mesmo. Porque justamente eu não vou conseguir entregar aquilo que eu acho que é legal, entregar para as pessoas, se eu não tenho essa relação muito equilibrada, muito ordenada. E aí que me vem assim, ó. Teve uma vez que eu quero compartilhar com vocês. Eu conheci uma terapeuta que ela já tinha tipo 20 anos de estrada. Aí ela me ofereceu uma oportunidade para eu trabalhar no espaço dela. Era lá na Vila Madalena. Olha o ambiente que era. Se eu tivesse aberto para oportunidades, eu não poderia expandir muito ali? Cara, eu estava fechado. Na verdade, eu não estava querendo dinheiro, eu estava querendo atenção, eu estava querendo qualquer migalha de pena, que é muito da minha dinâmica. E aí, um dia eu falei assim, que bom, né? Eu vou poder trabalhar aqui, né? E ganhar meu dinheirinho. Cara, essa mulher me deu uma carcada. Essa mulher me deu uma comida de rabo. Ela falou, dinheirinho? Mais respeito com o dinheiro. Sabe? Não é coisinha de criança, dinheirinho. Você não é uma criança de 10 anos, de 6 anos. Mano, sabe que me deixou claro como que eu tinha uma relação infantilizada com o dinheiro. Sabe? Como se eu tivesse, eu fui um bom menino, aí as pessoas vão me dar um trocadinho para eu comprar bala no bar. Sabe? Mais ou menos. E é isso, né? Você falando da Vila Madalena, né? E aí Opa.
E aí a gente olha para esses sistemas que a gente vai, né, frequentando. Eu já estive em lugares que na época eu não tinha consciência, mas não era propício. Eu Sim, não tinha como florescer. Por quê? Porque o ambiente, porque o sistema que eu estava inserida era quase filantrópico. E aí, como é sim, que eu vou fazer um atendimento de uma constelação que seja R$ 300? Num sim, sim, ambiente que é... Então, eu acho que essa lucidez, né? sim, E a gente... Nós estamos fazendo aqui essa troca porque a gente está falando das nossas experiências, né? Essa lucidez de qual é o ambiente que eu estou inserida e se isso faz sentido ou não. Ah, é para eu dar uma alavancada. Ah, é para... o porquê que eu estou naquele lugar. E se eu tenho consciência de qual o porquê, por exemplo, quando eu escolhi estar contigo, eu sabia o porquê. sim. É, eu, E eu te chamei porque justamente tinha uma troca clara na minha cabeça. Tanto na é minha que também. sempre eu pontuava, Lívia, eu sei que de alguma forma você está ganhando repertório e tal, mas Nossa. vamos combinar alguma troca em algum momento para eu não sentir que eu justamente estou. E assim, por mais que se fale assim, não, para mim, eu estou me sentindo que tá ok. Mas eu achava importante falar isso daí. E tem muito treinamento, e algumas pessoas sabem que eu estou falando aqui, ó, que vem essa coisa meio romântica. Não, vem aqui no treinamento. Sabe a Arita, esse tipo assim, que você vai lá assim, nossa, só para você ter o desfrute, o prazer. Só que assim, a pessoa está ganhando dinheiro ali. Ela não coloca. Se tivesse claro, ela falou, ó, você vai vir comigo aqui, ó, mas você só vai vir para aprender. Eu não vou te pagar nenhum real. Deixa claro isso aí. Sabe, acordar a coisa. Porque no fundo da mesma forma que eu falo para você, não, vem aqui, ó, no final aqui da live, gente, vocês vão acessar aqui um site meu que vocês vão ser ricos. Não, eu não. Só que assim, antes de você ficar rico, eu vou ganhar R$ 200 nas suas costas. Então, assim, eu acho que o que ferra a gente nessas relações com qualquer trabalho é a mesma dificuldade, como eu falei, o que ferra a gente na relação afetiva. A gente não estabelece acordos claros, acordos lúcidos. Fala, o que você quer de mim? Às vezes eu posso estar disposto ou não trocar com você dessa forma. Às vezes a pessoa, como eu falei, quando você veio para trabalhar comigo, eu não tinha grana para falar, ó, Lívia, o que eu tenho é a minha experiência e eu estou começando o grupo agora. O que a gente pode trocar é você pegar esse repertório de coisas que eu já tenho de experiência. E você sabe que aquele sim lá atrás foi tão importante para mim que eu sempre falo que você para mim é sinônimo de liberdade e de criação, né? Isso para mim de fato você despertou isso em mim, você despertou essa possibilidade em mim. A oficina que eu ministro hoje, que ela é livre pra caramba, ela é totalmente criativa, ela é intuitiva, foi porque desengessou. Então, um sim que a gente dá lá atrás, por isso que eu falo, né, dessa percepção com o coração. Esse sim, meu, a gente não tem ideia dos frutos, como que a coisa vem. Sim. E o quão grandioso tudo isso Sim. pode ser. Sabe, eu acho importante, a gente até conversou disso aí. A Cris colocou aqui, mas muitas vezes as pessoas ouvem o que elas querem. Por isso que eu acho assim, ó, que é importante, que eu vou te falar que eu poderia ter feito um monte de coisa na minha vida, mas nada me trouxe tanta qualidade de vida quanto aprender a me comunicar melhor. Que é justamente assim, ó, o que para você é valor? É como você falou assim, para mim liberdade é uma coisa importante. Liberdade é criatividade. Para algumas pessoas, essa história de liberdade e criatividade pode parecer desdenho. O Tuco não. E assim, eu já me ferrei com relacionamento afetivo justamente por não estabelecer vínculo. A liberdade é importante, criatividade é importante, mas nutrir o vínculo também é importante. Uhum. É da mesma forma que o meu cliente. Por exemplo, tem aluno meu que o que eu mais quero quando acaba o curso, gente, some da minha frente. Né? Boa! Só que no fundo, para alguns alunos,
isso significa que eu não tô me lixando. E aí eu aprendi a ter uma comunicação mais efetiva. Gente, eu tô aqui, na verdade, o que eu quero é que vocês sigam uma vida, pelo menos façam valer esse investimento que vocês fizeram aqui. Que não foi R$10, não foram R$10 nem R$20. Faça valer isso aqui. Pelo menos para sua vida. Você não quer atender, mas assim, leva isso para sua vida e toma isso que você recebeu aqui. E aí, se caso eu puder trocar algo com você, eu vou estar aqui disponível. E você vem. É a mesma coisa na minha relação com o meu cliente. Tem cliente que às vezes eu falo, eu tô aqui, tá, gente? E eu não fico cutucando. Eu falo, sabe o que é? E aí, como é que foi aquele dia? Como é que foi? É uma relação um pouco diferente. Mas eu tive que aprender a me comunicar. Falou, não significa que eu não tô ligando para você não, tá? Eu tô aqui, eu só quero dar esse espaço, mas para o nosso vínculo é importante. Tem algumas coisas, algumas iniciativas que eu faço para lembrar que o vínculo com esses meus alunos são importantes, com os meus clientes são importantes, com os meus amigos são importantes. Sabe? E é bem isso aí, porque eu tenho na minha personalidade esse lance de, tipo assim, cada um por si. Só que, assim, isso me ferra também, porque às vezes a pessoa acha que eu não tô ligando para ela. Hoje mesmo, olha, uma amiga falou assim, amigo, tô com saudade de você, viu? E eu falei, caramba, é verdade. E eu nem para falar assim, amiga, tô vivo, tá? E eu tô aqui nos meus processinhos, aqui tô na minha caverninha, mas eu tô vivo. Então, tem várias coisas que a gente vai aprender nessa relação, e é comunicação. Eu acho que comunicação, cara, salva o mundo se a gente aprender a se comunicar de uma forma menos destrutiva, mais esclarecida. Você sabe que enganchou aqui no meu ouvido um ponto que eu acho super importante, que é o vínculo. Sim. Sabe, se criar vínculo. E que seja de uma forma natural, de uma forma espontânea, porque tem gente que é ok, né? Não precisa do vínculo, foi, voou e ok. Agora, a atenção, né? O tempo com qualidade, seja com o cliente, seja... né? Porque a gente está falando aqui de terapeuta, mas tem gente que vende, né? Por exemplo, eu vendo as cartas e... Então, assim, qual vai ser o público? Sabe? É a dedicação, é a atenção. E aí eu acho que junta com o amor. Sabe? Quando a gente está conectado com esse amor, com esse prazer em fazer, o vínculo ele estabelece. E eu sei o tipo de vínculo que você estabelece com seus alunos também. Sim. Então, essa nutrição, né, de uma maneira natural, ela tem valor. É isso que eu queria chegar. Sim. E é bem isso daí. Eu acho que olha que você me falou de valor, também acendeu uma lâmpada aqui. Às vezes, e aí eu acredito que muitos que estão aqui, a gente tem uma ideia, né, tem uma construção, uma idealização do nosso valor. Por isso que é muito importante a gente ir verificando externamente o que as pessoas estão dispostas. É como a gente falou, lá em Mossoró, as pessoas não estavam dispostas a isso. Elas estavam dispostas a outra coisa. Se eu parasse de querer vender, por exemplo, lá um lugar que faz 40 graus de assim, qualquer hora do dia. Se eu parasse de querer vender o que eu acho que é legal e entregasse algo com verdade, com qualidade, dentro do que eles estão querendo, sem querer vender a minha verdade, era o que eu estava querendo fazer. Ninguém estava disposto a pagar R$100, 150. E aí eu trago assim, o que as pessoas estão dispostas a trocar comigo? Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito, você sabe disso, eu tenho um lance de cuidado com cada pessoa que tá próxima a mim, que é uma coisa que é muito minha, não é... é muito natural para mim. Até de chegar, de organizar um coffee, de ter alguma coisa, de falar assim, putz, a pessoa vai estar aqui. Isso veio de alguém que era carente lá atrás? Veio. Mas hoje é um adulto que está tomando conta dessa habilidade e oferecendo para a pessoa falar, ó, você é bem-vindo aqui, você é bem-vindo. Eu tomei esse cuidado, sei lá, tipo, teve uma amiga que veio da Inglaterra esses dias atrás e eu sei que ela é vegetariana. E eu sabia que ela era a única pessoa vegetariana ali. Eu fiz questão de comprar algo só para ela. Falei, ó, vai estar lá pessoa.
E não é que eu, assim, como eu sou bonzinho, mas não foi, é o lance de alguma forma incluir as pessoas. E até a Karina falou isso, né? O quanto para mim inclusão é uma coisa importante. Porque eu venho de um sistema de exclusão, de comportamentos, de moral, de um monte de coisa, de eu me sentir inadequado no meu sistema. Então, para mim, a constelação me ajudou a mostrar que eu tenho uma habilidade, que é incluir as pessoas. Hoje eu faço de uma forma muito mais habilidosa, mais consciente. E até uma coisa que aconteceu com a pandemia, que gerou uma coisa que eu não tinha ideia. Para o próximo curso, para os próximos cursos que eu vou fazer de constelação, eu vou ter atendimento com todo mundo que está no curso, individual. E não é para passar pelo processo terapêutico, é para a gente se conhecer, para a gente criar vínculo, num lugar muito íntimo, sabe? Numa conexão que é minha e da pessoa. E por isso que para mim, como eu te falei, assim, eu quero ganhar dinheiro, quero. Mas se eu perder, por exemplo, essa dinâmica de vínculo, essa qualidade de conexão, para mim, putz, perdeu sentido. Aí, como eu te falei assim, aí eu vou, sei lá, vender ações, eu vou fazer outra coisa. Mas para esse trabalho, o valor que está por trás dele é um vínculo de qualidade, é ver as pessoas ganhando potencial, assumindo o seu potencial. Da mesma forma como quando você veio, claro que eu queria compartilhar, mas o meu prazer maior era falar assim, Lívia, eu sei que você tem uma habilidade, porque você já cuidou de mim. E no fundo eu queria que as pessoas conhecessem essa Lívia que eu conheço. E eu vejo isso em muitas pessoas. Tem algo que você tem que é seu, que ninguém vai entregar isso. Sei lá, algo, a minha parte mais utópica aqui, mas é isso que me guia. E você sabe que quando você fala da pandemia, né? A pandemia, ela trouxe a gente, ela convidou a gente para lugares diferentes. Sim. Né? Porque até então era o presencial. E aí vamos botar o dinheiro no meio da conversa de novo. O presencial já estava tudo mais estabelecido. Sim. Né? E já estava mais no eixo, né, Tuco? Quando entra a pandemia, a dinâmica muda. E aí a gente dá uma desnorteada. Sim. Né? Mas sabe que uma coisa que você falando da pandemia, uma experiência que eu queria muito para compartilhar com a galera aqui, é o quanto eu fiquei desesperado, porque assim, o que eu tinha feito? Qual que era? Eu sou um cara se eu falei que é 10, é 10. E assim, e para mim é um valor de honestidade, de palavra que é muito foda. E aí chegou a pandemia. Eu tinha 20 alunos, todo mundo estava combinado de ser o curso presencial. Aí eu lá falei assim, agora, né? Eu vou devolver todo o dinheiro. Olha que louco. Na verdade, eu não estava me relacionando com os alunos. Eu estava com medo de ser mal visto, julgado, e não dei o direito deles escolherem. E foi justamente assim, numa negociação. Falei, gente, a situação é essa. Temos uma pandemia. E eu quero convidá-los para uma experiência. A gente fez já tinha feito, mas a gente fez uma constelação lá do online. Fiz umas 3. Cara, tocou eles e tava todo mundo muito sensível. Tava todo mundo com medo. E a gente fez... Eu troquei com eles, a gente virou um processo terapêutico. Além do trabalho, eu fui me cuidando e cuidando deles. Então, a troca que era do presencial, a gente fez uma renegociação. Porque da mesma forma, sei lá, às vezes... Como eu falei, né? A gente começa a relação afetiva, é a pessoa mais linda do mundo. Aí você descobre que ela peida, né? E aí, às vezes, para você é muito difícil. Aí a gente fala, eu entendo e tal, mas assim, como é que a gente vai negociar isso daqui, né? Eu não quero te reprimir, mas assim, mas a gente precisa negociar uma nova forma de se relacionar. Então, eu passei por ninguém processo. Fala do peido, tá vendo? Você vendo que é? Ninguém fala do peido. Ninguém fala do... A Mi tá risada aqui, ó. Ai, meu Deus. A pandemia, eu também passei por um processo que não foi parecido, porque, né, como o meu, ele é curto, né, ele é um encontro, sim. Eu tava com a minha agenda do primeiro semestre toda fechada. E aí eu precisei cancelar tudo. A única que eu fiz ano passado foi a de BH. E quando eu voltei um fim de semana antes de trancar a rodoviária. Sim.
Eu sei. e aeroporto e tudo. Então, foi... quando eu me vi ali, eu falei, nossa, não tem como. O que eu vou fazer? Bom, então, como seria isso online? E aí eu quero até trazer, assim, que de repente, o caminho que a gente escolhe não é um caminho que, num primeiro momento, ele é o mais rentável. Mas ele é um Sim, caminho que a gente vai se experienciando, né? sim. Eu fiz a oficina individual, Tuco, porque antes eu fazia para grupo, né? Grupo de até Sim, 10 sim, 12 né? pessoas. Agora, quando veio a pandemia, eu falei, qual é o lugar que eu sei que eu vou entregar o que eu estou me propondo a entregar? É Sim. no 1 para 1. Então, Lívia, vamos no 1 para 1, É, sabe? mas foi o trabalho que eu fiz com cada aluno. Que é justamente assim, eu falei, aqui eu posso entregar. E é bem isso daí, porque é algo que eu combino, e até uma coisa que é É interessante, valor, até, né, Tuco? É valor interno. mas é importante, uma coisa que eu acho que até eu quero contribuir com os colegas, as colegas que estão aqui, os colegas, quem fala. E, cara, muitas vezes a gente se antecipa por conta das nossas crenças sobre dinheiro, sobre ajuda, e a gente não responsabiliza a outra pessoa do que ela quer fazer. Porque justamente isso aconteceu, da pessoa falou assim, tal, quanto custa? Custa X. Aí ela fala, putz, é muito caro. Aí, antes, o carente ficava assim, não, peraí, deixa eu ver como que eu queria dar solução pro problema da pessoa. Sendo que o problema era dela. Tipo, eu entendo que não é uma coisa barata. Mas assim, ela queria o negócio e eu tenho para oferecer. Quem não tinha o dinheiro era ela. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito com a Adriane, que é de entregar para a pessoa, o que você quer fazer com esse valor? E hoje em dia eu tenho essa flexibilidade. A pessoa pode ser, falar, e a gente até falou isso numa reunião lá do Clubhouse, não está acessível para todo mundo. A terapia, não é, gente. A gente sabe que no Brasil tem uma realidade muito carente e assim, a gente ficar aqui no Namastê não está acessível para todo mundo. Então, como é que eu faço para a pessoa acessar isso que eu tenho? Cara, eu já fiz isso daí. E a pessoa fala, eu te parcelo em 10 vezes. 10 de 40. A pessoa tem R$ 40 por mês. Sabe? E é bem isso aí. Se eu dou essa demanda para ela, aí eu vou entender se ela quer mesmo ou se ela quer que eu salve ela. Se ela quer que eu assuma o lugar da mamãe e do papai, ou quem quer que seja, que eu não tô afim de assumir. Uhum. Aí eu falo assim, o outro, tu carente, faria esse negócio. Mas esse aqui não. Esse aqui já tá mais safo. Quando a gente está mais consciente, né, Tuco? Sim, Do nosso sim, lugar, do nosso papel e o quanto a gente pode contribuir mesmo, né? sim, sim. E eu falo que, cara, tem público para tudo. E a Lívia sabe, eu tenho um colega constelador, que não é meu amigo, é um colega, que ele cobra R$ 1.500 numa constelação. Ele atinge um público que só está disponível para pagar esses 1.500. O público que ele faz por 1.500 não pagaria 400 para mim, nem para a Lívia. É um outro público. Então, assim como tem gente que, tipo, para cobrar 100 dentro de um contexto, para ela tá ok. E eu falei que eu fiquei 2 anos em Mossoró com esse outro valor. Eu só entendi, nesse contexto, eu não vou conseguir mais que isso. E eu vivia lá. Eu só não ficava brigando. Aí eu dava o curso na Namastê lá no Ceará, e era um valor R$ 500 a menos que aqui em São Paulo. E não era assim, o pessoal não é pobre. Não, o pessoal não está disposto a pagar mais que isso, naquele Uhum. contexto. E foi legal, eu vivi e tal, e vim para São Paulo buscando o que fazia sentido para mim. Mas é bem isso daí. Se a gente não tem essa análise de contexto, a gente vai viver aquela romantização do E trabalho. sofrer por isso, né? Sofrer mesmo, claro. E eu acho que é É, isso. é a escolha, né? Quando eu tenho claro, por isso que eu acho que a clareza, Sim. a clareza e a frieza, né? De olhar para a situação, eu escolho, por que eu tô aqui? Faz sentido para mim? Se não faz, opa, vamos procurar outra coisa, outro lugar, outra maneira, outra ferramenta.
E para mim, isso é respeito, cara. Porque não é porque autoconhecimento é legal para mim que tem que ser legal para todo mundo. Sabe? Verdade. E é bem isso aí. E eu vou te falar que eu tive essa experiência lá no Nordeste, lá na região que eu morei. 14 anos antes, era uma região que era muito carente. E começou a crescer, tipo, tem coisa de petróleo para tudo que é lado. Lá daquelas máquinas parecendo Texas, sabe? Uhum. Então, é uma região que ficou, que vinha de uma subsistência, de uma sobrevivência, para uma prosperidade. E aí, qual que é a primeira? Quem tiver curiosidade, assim, vai procurar a pirâmide de Maslow, das necessidades, né? Pirâmide das necessidades. Sobrevivência é a nossa primeira necessidade. Depois que eu tô aqui ok na sobrevivência, aí eu vou para relações, realização pessoal e blá, blá, blá. Então não adianta eu querer vender no lugar o que eu acho legal para mim. É por isso que eu não curto, e aí eu vou deixar claro aqui, a romantização da pobreza, como a Karina falou. Mas as pessoas, quem tá lá na favela é que não tem vontade, porque tem o fulaninho. Cara, é uma exceção. Eu sou uma exceção. Quem me conhece que sabe, eu tive paralisia, tive mas, cara, eu sou uma exceção. Eu não sou a regra. Sabe? Talvez, se eu puder levar uma educação. Aí fala para mim assim, ó, eu falei isso na live que eu fiquei com raiva desse papo meio coach, sucesso. E eu falo assim que primeiro é educação, cara. Se eu entregar dignidade e educação para as pessoas, velho, aí eu vou começar assim, ó, agora tá disponível. Agora a gente tá falando, a gente tá partindo do mesmo lugar. E eu já constelei várias pessoas que não tinham prosperidade por não se sentir dignas, cara. Eu mesmo, assim, quantas vezes que eu ganhei dinheiro e me sabotei, porque eu tinha uma sensação de merecimento merda, cara. Sabe? Então, de certa forma, conscientemente eu tinha uma ideia, mas inconscientemente eu tinha uma autossabotagem que me mantinha preso nessa crença. Que eu sou um merda mesmo, que eu não sou um cara bom, que eu não mereço que é bom, sabe? Até mesmo, e eu vou te falar aqui, ó, eu tô te falando, me veio uma emoção. Até mesmo receber amor, cara. É algo que eu tenho que fazer consciente. Sabe? Até receber amor é algo que eu tenho que estar consciente. Não dinheiro, ele é só sei lá, é um desdobramento disso. Mas, assim, aprender a receber amor, para mim, é o maior aprendizado que eu tive. Ai, que profundo. É para fechar com chave de ouro, é isso, né? Porque acho que a gente deve ter uns 2 minutinhos, eu acho, só aqui pelas contas. Gente, eu vou te falar que eu achei que ia ser... legal, ok. Mas eu não achei que ia ser tão profundo. Que, no fundo, eu tenho certeza, se eu estiver falando besteira, quando a Karina convidou a gente para eu trocar ideia... Lá no Clubhouse. Era para ir... E é legal que, assim... até isso daí, isso também é respeito. Não é porque a gente está falando que é bonitinho, que é profundo. Conhecer outros pontos de vista, conhecer outras formas de ver o mundo, me dá repertório para eu... Putz, peraí, para aquela pessoa isso aqui é importante. Se eu for pegar uma pessoa que estava dando palestra lá, se eu chegasse para dar no meio dela, eu acabava com a comunicação. Então, no fundo, eu não estou querendo me relacionar com ela. Eu estava querendo ganhar a discussão. Eu queria ganhar o debate. Ter razão, né? Ter razão, porra. E era bem isso. Eu não queria entrar em contato com a minha autoestima baixa, com um monte de conteúdo que vinha meu ali. E aí meu lance era atacar. E você sabe que eu acho que o ser terapeuta, ele traz a gente para esse lugar, né? De abrir espaço para esse lugar do outro, mesmo que incomode a gente, mesmo que a gente não concorde. E tá tudo certo com isso. Sim. Porque cada um vai trazer o seu prisma. Cada um deu certo de um jeito. Qual que é o certo e qual que é errado? Sim. Não tem.
Simplesmente não tem. É um treinamento, né? É um treinamento. Dá trabalho, cara. É como eu te falei, que tem um monte de coisa que eu não imaginaria que eu ia fazer na minha vida. Porque, como a gente falou hoje, né? O Tuco que veio aqui para Santos, era um romântico, sabe? Mas assim, mas não era alguém que estava estruturado, não era alguém que tinha foco, não era alguém que... Mas como é que eu ia ganhar isso daí sem passar pela experiência, né? Total. E foi legal. E eu até honrando aqui toda a minha escola, né? De 2007 até 2012, cara, o quanto que o Sérgio me entregou, o quanto ele me treinou, o quanto ele chegou a me fuzilar, porque no fundo, assim, ó, eu sei que ele estava, assim como os nossos pais, assim como toda a história, assim como eu faço hoje com os meus alunos, cara, eu quero que essas pessoas façam algo de bom na vida, para elas, não para mim, sabe? É claro que vai me dar um gostosinho no coração quando eu ver um aluno meu tipo, fazendo uma coisa legal. Porra, não vou mentir, não. Dá um gostosinho aqui. Você vê um cliente que você compartilhou com ele e vê ele, porra, dando um salto. Cara, isso aí, quem fala pra mim que não se nutre disso aí é mentira. É gostoso. É gostosinho. Só não pode ser o que nos motiva. Uhum, senão, aí a gente tá ferrado. Que é o Gente, porquê, né? Sim. Valeu essa live aqui. Putz, eu me empolguei. Eu vou te falar que eu tava numa angústia aqui e eu tô me sentindo bem melhor agora. Né? Até a tempestade passou, Tuquinho. Passou Não é, tempestade, meu? passou vendaval, passou alagamento, a passou tudo. gente faz feitiçaria, mano. A gente faz feitiçaria aqui. A gente bate tambor aqui, é coisa de índio que tem na minha família. Nossa família tem turco, na minha família tem índio. A gente faz chover, a gente para de chover. O bagulho aqui é louco. Opa, é louco, é louco. Gente, putz, muito obrigado. Obrigada. Foi maravilhoso, maravilhoso. Foi, Assim, foi leve, foi gostosa me nutriu, essa troca. me nutriu pra caramba. Assim, isso, eu convido vocês, como para mim é uma dificuldade, que a gente respire e receba o que a gente teve essa noite, assim. Sei lá, o que vem de vocês, né? O que vem da Lívia, o que vem de mim, que a gente consiga respirar e ficar e receber. Sabe? Esse é um treino pra gente. Maravilhoso. Valeu, Lívia! Opa, se valeu, demais. Gente, beijo grande, foi maravilhoso. Obrigada pela companhia. E a gente faz uma próxima aí, com qualquer tema aí. Qualquer tema. Falou! Um beijo. Beijo!